Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre vencendo a fraqueza. E o texto que nós vamos ler é o texto, praticamente o último texto que nós lemos no Destruindo Fortalezas. Que é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículos 10 e 11. A fraqueza espiritual, que eu quero falar sobre a fraqueza espiritual hoje, ela se define por falta de um vigor espiritual na vida de cada fiel, na vida de cada crente. Uma pessoa que se mostra frouxa na hora de decidir, na hora de enfrentar, ela costuma correr. Uma certa debilidade diante dos problemas e desafios que a vida nos propõe. Uma predisposição de uma pessoa de sempre ceder quando é preciso ficar firme diante das circunstâncias, diante da situação. É uma pessoa que está sempre vacilando na hora da prova e da tribulação e da tentação. Pode ser ainda uma pessoa firme em muitos aspectos da vida, mas aqui em algumas áreas está sempre tropeçando. É aquilo que as pessoas dizem que é o meu lado fraco. Eu costumo dizer que o diabo, ele não faz porta nova, mas ele fica ali, vigiando a fraqueza, aquele lado que nunca foi tratado, nunca foi bem resolvido. Momentos de fraqueza também pode acontecer com qualquer pessoa, com as pessoas mais fortes. Às vezes são vencidas pelo cansaço, em algumas ocasiões, como foi o caso de Elias, após aquela batalha contra os profetas de Baal. A fraqueza espiritual ainda pode ser provocada pela falta de alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Quem não se alimenta, fica fraco. Então, uma pessoa que não lê a Bíblia, que não lê a palavra do Senhor Deus, normalmente ela se torna fraco espiritualmente. Jesus Cristo falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um alimento a palavra de Deus. Dificilmente uma pessoa é fraca em todas as áreas da vida. Mas como um abismo chama outro abismo, conforme está escrito lá no Salmo 42:7, um abismo chama um outro abismo, uma fraqueza pode levar a uma outra fraqueza. A Bíblia nos mostra o que aconteceu a Elias, que após uma grande batalha espiritual se sentiu fraco, mas foi fortalecido pelo Senhor e venceu. Como já dissemos um tempo atrás, ele veio e cumpriu a sua missão. Davi também fraquejou diante do caso de Batseba. Caiu, pecou, mas se arrependeu, confessou o seu pecado e deu a volta por cima. Sansão, um homem fortíssimo, muito usado por Deus, fraquejou diante de uma área da sua vida, que é a sua vida, a área sentimental da sua vida, e foi derrotado. E morreu junto com os seus inimigos. O apóstolo Paulo é um outro caso, um outro personagem que eu vou citar na Bíblia, diante de uma fraqueza que ele chamou de espinho na carne, conforme está escrito lá em 2 Coríntios 12, versículo 8, 9, ele orou ao Senhor e pediu que tirasse dele. Mas sabe o que o Senhor respondeu? Ele falou o seguinte: olha, a minha graça te é suficiente, ou te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou aquela coisa que representava perigo ou sofrimento, causava despertava a fraqueza do apóstolo, que pediu por 3 vezes que o Senhor tirasse. Mas ele disse: não vou tirar. E você vai descobrir o segredo do meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te é suficiente. Ele descobriu e dependeu da graça divina para vencer. Descobriu que o poder de Deus era suficiente para a vitória. O poder de Deus sobressaiu, ele se entregou a Deus e venceu. O apóstolo Paulo percebeu que Deus, pelo Espírito Santo, o ajudava na sua fraqueza.
E foi ele mesmo que escreveu lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa interessante. É desse jeito que de repente que o poder de Deus se aperfeiçoa na hora da fraqueza, quando tanto precisamos e dependemos do Senhor e encontramos na graça dele a suficiência para vencer cada uma das nossas áreas deficientes. Mas é preciso, da nossa parte, tomar uma posição imediata. Nunca esperar pelo tempo. Esses hábitos fortes, que às vezes domina, não podem ser alimentados. Essas fraquezas não podem ser alimentadas. O bom mesmo é deixá-lo morrer à míngua. Este pensamento que, de repente, um dia vai melhorar, não vai melhorar. Isso é muito vago. Confronte cada uma das suas fraquezas pelo poder da palavra de Deus. Aquilo que você diz que é a sua natureza fraca, né? A minha natureza é assim. Não confronte a sua natureza pelo poder da palavra de Deus. Existem algumas fraquezas que eu quero colocar. A fraqueza de humor. Aquelas pessoas que têm problemas. Às vezes são briguentas, elas não sabem ser confrontadas, são briguentas, maledicentes, falam mal dos outros, xingam, resmungam, reclamam, dizem palavras torpes, está sempre azedando e agitando o ambiente com contendas, causando divisões na família, no grupo, no trabalho. Essa questão do humor da pessoa, isso tem que ser confrontado pela palavra de Deus. Existe uma outra questão também, que é vícios, hábitos velhos, maus hábitos velhos que estão na vida das pessoas, elas precisam ser confrontadas pela palavra de Deus. Tem que ser confrontados. Você não tem que esperar que um dia vai melhorar, não. Sabe, as fraquezas na sua área sentimental e sexual, sabe, Sansão foi derrotado nisso. Davi quase foi derrotado nisso se não fosse pelo arrependimento. Existe também fraqueza na área financeira. Por exemplo, as pessoas são avarentos, são desonestos nos negócios, estão sempre querendo levantar vantagem, não conseguem, é um troço de doido. E aí as pessoas acabam caindo e fazendo as mesmas coisas sempre. Como eu disse, parece que Satanás não abre portas novas, ele fica vigiando na fraqueza. Mas a palavra de Deus está à disposição sua, como esteve com Elias, como esteve com Davi, como esteve com Sansão, como esteve com Paulo, também está à sua disposição. Em cada área de sua vida, a suficiência de Deus está à sua disposição. Se alimente da palavra, ore, congregue, não fique só, congregue, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz de homens santos que tiraram força da fraqueza e venceram. Sim, olha o que está escrito lá em Hebreus 11, 33 e 34. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Tome uma posição, na batalha se esforçaram, diz o texto. Tome uma posição, confronte cada uma das suas fraquezas e faça com que delas se tire força, daquela fraqueza tira força para vencer. O poder, a graça de Deus, eu quero dizer de novo, está à sua disposição. Se Deus foi com essas pessoas, com você não vai ser diferente. Não tem que ser diferente. Por favor, se levante, confronte e vença. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, pedindo ao Senhor, agora diante do Senhor, se essas pessoas que estão me ouvindo quiserem sinceramente, e atenderem a Tua palavra, Senhor, todas as fraquezas podem ser vencidas, como diz a canção, no poder do Teu amor. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós uma convicção tal, uma firmeza tal, Senhor, que da própria fraqueza nós possamos tirar força para que
essas coisas que tanto nos atrapalham, elas deixam de existir. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoe, ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo encontro.